Vamos falar do Botafogo, então. Então, ainda temos o jogo de volta, né? Segundo o Abel, não é para oba-oba, foi 4-0, mas temos o jogo de volta ainda para confirmar essa classificação do Palmeiras. Passando para o Botafogo, que também jogou ontem pela Libertadores, mas aí começou a corrida por uma vaga nas quartas em casa, tá? No Newton Santos. Foi 1-0 num jogo que eu achei que fosse ver os 4, pela maneira como começou. Porque isso aqui, esse gol do Arthur, foi antes dos 15 segundos. Então eu achei que a gente ia ver mais. Vocês não acharam, não? Achei. Comportamento, voltando a falar de comportamento, né? Eu não sei, tá, Mário? Você citou a questão da comparação da LDU com o Universitário. Não sei se é tão diferente assim. Eu acho que se passou... E tem outra coisa, a LDU tem altitude a seu favor. Não. Em relação ao jogo de ontem, eu tô falando. Tô falando do jogo de ontem, não da altitude. A altitude é um adversário à parte, né? Mas a LDU tá acima, não foi isso que eu falei, não? Se não foi, eu tô mudando de ideia agora. A LDU tá acima do Universitário. Não, eu acho que tá no mesmo nível. Eu acho o mesmo nível. Não. Você falou acima. Tá. Eu tô falando que não é tão diferente assim. Bem que falou que ia falar. Então, tá vendo? Assim, eu acho que foi mais o comportamento do Botafogo após ter uma vantagem que todo mundo sonha, né? Conseguir fazer um gol ali com poucos segundos de jogo. Confesso que me surpreendeu essa postura do LDU, muito pelo Thiago Nunes também, já conhecia como é que funciona o Botafogo, o gramado sintético, né? Lembrando que o Thiago Nunes chegou recentemente, não era o técnico que era da LDU na primeira fase da Libertadores, ele chegou ali na pausa da Copa do Mundo, então ele soube montar esse time de acordo com o que o Botafogo poderia apresentar, né? E aí a gente tem que colocar em conta uma coisa que, não sei se a gente vai rodar daqui a pouco, que é o David estreando Libertadores. É o David dizendo que não conhecia muito essa equipe, que ele se surpreendeu com a força física dessa equipe. A gente já aqui da América do Sul já conhece muito como joga a LDU. Isso. Pode ser uma equipe fraca tecnicamente, porém fisicamente eles vão te incomodar, eles vão te pressionar. E ontem a LDU fez isso. E o Botafogo não conseguiu sair dessa pressão que era bem feita, desse encaixe de marcação que era bem feito. Se eu estou falando do Botafogo, deveria ter tido um comportamento diferente, na minha opinião. Né? O Botafogo sabe jogar muito bem em transição. Um time que pressiona o Botafogo e deixa o Botafogo escapar 1, 2, 3 vezes, cara, algum lance de perigoso vai acontecer na frente. O Botafogo sabe fazer essa transição muito bem feita. E ontem não conseguiu. Na Libertadores, tem os times que não conseguem jogar com muita qualidade, eles tentam prender os adversários brasileiros, os times brasileiros, em duelos no meio campo. E os brasileiros eles têm que ter essa malandragem, sabe? Fugir disso. Porque se eles ficarem presos nessa marcação, foi o que aconteceu com o Galo também, especialmente no primeiro tempo, depois a gente vai falar sobre isso. Se eles não conseguirem fugir disso, eles caem na arapuca e não conseguem fazer o jogo de qualidade que o time do Botafogo tem em campo. Então, isso vai ao David também. Talvez o David não tenha essa experiência em Libertadores e não estava muito familiarizado com isso. Ele tem que trabalhar isso com o elenco do Botafogo também. Então, e o Botafogo, o elenco sabe fazer, né? O atual campeão da Libertadores, ele sabe se desvencilhar disso. Mas às vezes, quando você não percebe, no meio do jogo, você está preso na sarapuca de um jogo de muita disputa física. E a LDU é um time caracterizado por isso. Acho que oferece mais capacidade tática do que o Universitário. Discordo um pouco do Ramon, acho que a LDU ela tem mais capacidade física e de leitura tática que o Universitário, mas é claro que eu imaginava que o Botafogo ia conseguir colocar a identidade dele, que a gente conhece, um pouco mais, aparecendo um pouco mais nesse jogo. Eu acho que teve algumas coisas que não funcionaram, na minha opinião, individualmente falando. O Danilo ontem não fez uma partida boa. O Danilo é esse termômetro agora desse time do Botafogo. A gente já percebeu o quanto ele potencializou, o quanto ele já entendeu as possibilidades que ele tem de passe. Ele tem isso como característica. Ontem ele teve muita dificuldade de conseguir esses passes. O Montoro ontem também foi muito abaixo daquilo que a gente já conhece que ele pode fazer com a camisa do Botafogo. O Savarino, mais uma vez, eu acho que há uns 4, 5 jogos, acho que o Savarino não tem apresentado aquilo que se espera, que a gente já viu dele com a camisa do Botafogo. Então, algumas peças que são importantes para essa engrenagem do Botafogo dar certo, rodar de forma natural, não aconteceu. E por isso que o Botafogo teve dificuldade ontem. Dentro desse embate físico, dentro da questão tática de preenchimento de espaços que a LDU conseguiu ontem, a dificuldade de entender que o jogo ontem era mais por fora do que por dentro, o Botafogo não conseguiu entender, porque não era por dentro. Por dentro é tudo que a LDU queria, era esse embate por dentro, foi o que a Jéssica falou. O Botafogo não conseguiu, e quando teve a possibilidade por dentro, que foram poucas, não conseguiu dar sequência coletiva de jogo jogado, que o Botafogo consegue isso naturalmente.
Então, algumas coisas ontem o Botafogo não conseguiu executar. E aí me preocupa, porque agora levando para o próximo jogo, indo para altitude, aonde o comportamento da LDU fisicamente vai ser muito melhor do que foi apresentado ontem. E com essas dificuldades que foram apresentadas, o David vai ter que estudar direito esse time da LDU, senão o Botafogo vai ficar pelo caminho. Eu fiquei com a sensação que o gol gerou uma tensão, prendeu o jogo. Eu não sei, é porque foi tão rápido também que eu não sei nem se já dava pra gente ter leitura de jogo antes do gol, né? Porque 13 segundos, o Arthur já abriu o placar pro Botafogo. Quer ver? Vamos aos números da partida, então? Porque a gente tem ela traduzida dessa maneira também. Só que fiquei com a sensação que o jogo ia ser mais solto, que normalmente, né? E oferecer a transição. É porque todo mundo esperava o quê? Uma LDU totalmente retraída, fechadinha, jogando por uma bolinha para levar o empate para altitude, né? Mas aí saiu o gol tão rápido. A gente deveria esperar isso? Eu não sei se eu vi que esperava isso. Eu esperaria isso. Esperava, mas Só que o Botafogo fez um gol com 13 segundos. Exatamente. Aí muda essa perspectiva do jogo. Isso. Então, não tinha jogo antes, é isso que eu tô falando. O jogo começa ali. Bom, 12 finalizações a 9 para a LDU. No gol, teve um empate, 3-3. Em posse de bola, um pouquinho mais do Botafogo, 51% a 49%. O Botafogo trocou 464 passes a 436 e cometeu 5 faltas contra 18. Aí está o diferencial. Do embate físico. Eles sabem picotar o jogo. Muito. Sabem. Isso é estratégia também. Isso. Claro. Não que o Botafogo não tenha ganhado em embates físicos, porque às vezes você não precisa fazer falta para ganhar a bola. Mas não parou. E aí, quando a LDU se via prejudicada ou se via fora da sua zona de conforto, para aqui. Não vamos correr risco. A saída do Montoro e do Savarino, na minha opinião, se passa por esses embates físicos. É isso? Depois entram jogadores mais fortes. Matheus Martins, Joaquim Corrêa, são jogadores que aguentam mais e que abriu esse bem embate, o jogo, esse contato. O Botafogo passa a ter uma transição melhor, passa a agredir um pouco mais, assustar a LDU. Então, quando o Botafogo, entrada do Alan também no meio de campo, deu um pouco mais de combatividade, muda o perfil da equipe. E aí fica um pouco mais... Claro, não estou aqui criticando que o Danilo não sabe jogar uma Libertadores. É óbvio que não. Mas jogadores que já estão habituados a esse estilo de trabalho dão mais uma cara de Libertadores ao Botafogo. E claro, tem um cansaço da LDU, não posso deixar de pontuar isso no final do jogo. Mas são jogadores que deram uma outra força física ao meio de campo. Um oxigênio tanto de pegada quanto de velocidade. Só que isso é uma questão previsível. Você pode prever que isso vai acontecer num jogo como esse. Não que o David, então, tinha que ter mudado toda a escalação e colocado jogadores que não costumam iniciar a partida. Mas talvez ter preparado um pouco mais a mentalidade desses jogadores que sofrem com esses embates para um jogo que ia exigir um domínio mais rápido da bola, se desvencilhar mais rapidamente da marcação, não cair nessa arapuca de jogar no corredor central onde já está congestionado, porque é isso que ele ia querer. Mário, a coletiva ou a declaração dele pós-jogo já define o que a gente está discutindo aqui. Ele não estava preparado e ele não teve o tempo suficiente para estudar. Não só o time da LDU, como que é a competição da Libertadores. Isso é muito importante. Isso porque não largou na altitude. Que vocês lembram do Arthur Jorge, que levou o time a milhão? Ele estreou lá, não foi? O Arthur Jorge estreou contra a LDU. E levou a milhão de time para altitude, não sabia o que era, né? Porque realmente é uma condição climática que é adversa até a gente que está no mesmo continente, né? Imagina para quem vem de fora. Agora, Rick e Ramon citaram Danilo na análise do jogo. Eu acho que essa análise precisa ser dividida com o Marlon Freitas. Porque, para mim, juntar os dois compromete um pouquinho, não? Os dois jogarem juntos? Em vulnerabilidade. Não, eu acho que dá para fazer um encaixe bem feito. Acontece que o Danilo e tanto o Marlon, o Botafogo, ele consegue ter um desarme melhor quando ele sobe a postura, quando ele antecipa esse bote para o bote acontecer nos meios do adversário. Quando ele precisa fazer em recomposição, aí tanto o Marlon quanto o Danilo, ou qualquer volante que atuar por ali, ele vai ter que fazer aquela perseguição de marcação. Eles são jogadores para ter o desarme acontecendo e já dar o passe. Eu acho que ontem no jogo que pesou para esses dois não conseguirem, especialmente o Danilo não conseguir ter um bom desempenho, é que quem estava lá na frente não conseguia contribuir, porque eram jogadores de outra característica. Então por isso que o jogo às vezes pede, especialmente Libertadores, assim, você tem que saber jogar Libertadores. O jogo vai se oferecer de um jeito que vai fugir do teu script.
que o adversário não vai vir para jogar bola no mesmo nível que você vai jogar, vai vir para destruir o jogo, vai vir para pausar o jogo, vai vir para amedrontar, para deixar o jogo congestionado, para deixar o jogo feio. É uma estratégia, às vezes, do adversário que não consegue ter a mesma qualidade de passe, ainda que o Thiago, o treinador da LDU, falou que era um gramado para a LDU trocar passes, para construir, porque era um bom gramado, ele elogiou bastante o gramado do Nilton Santos. Mas ainda assim é um jogo de outra perspectiva. Por isso que é importante ter essa malandragem, essa maturidade, vamos usar outra palavra, maturidade no jogo de Libertadores. Esse elenco tem, é o atual campeão, mas isso tem que vir da comissão técnica, de já perceber que o jogo está se desenhando de outra maneira e orientar. Mas assim, a gente tem que pontuar também que é um outro encaixe de meio de campo. O Marlon está acostumado com o Gregory, que tem uma característica completamente diferente do Danilo. Mas é isso. Então, o Botafogo vai oscilar nesse setor até os dois se ajustarem. Ontem, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi a primeira vez que iniciaram juntos uma partida, Marlon e Danilo. Já num jogo desse tamanho. Então, assim, o torcedor está acostumado com o Gregory, o Marlon está acostumado com o Gregory, o Barbosa está acostumado com o Gregory, o Alex Telles está acostumado com o Gregory. Ele tem que se adaptar, né? Exatamente. Então, assim, o Rick citou, o que está trocando o pneu com o carro andando, o Dade vai introduzir o Danilo com o carro andando. Qualidade o Danilo tem, inteligência tática ele tem, técnica tem, qualidade de passe, de infiltração, de enxergar espaço ele tem. Só que é com o tempo. Então esse encaixe dos dois, os dois estão se conhecendo. Eu tenho certeza que o Marlon dominava uma bola de cabeça baixa e girava para o lado esquerdo, ele já sabia onde o Gregory ia estar. Já dava esse passe. Com o Danilo ele vai conseguir isso aos poucos. E a própria zaga também, né? Mas eu não sei se as características também são iguais, né? Danilo e Gregory? Para mim são distintos. Também acho. São distintos. Exato. Por isso é que eu acho que esse encaixe aí fica até um pouco mais difícil. Exatamente, né? vai acontecer. Vamos ver a LDU fora de casa, porque ontem eu falava sobre isso também. Assim como o Flamengo que fez 1-0 jogando em casa, para mim essa vantagem não assegura nada. O que eu falei? LDU o quê? É porque a LDU em Quito, logo brasileiros fora de casa. Muito obrigada pela correção, Gurjão. LDU em Quito, então brasileiros fora de casa enfrentando a equipe equatoriana. Falava sobre essa vantagem. É uma vantagem muito pequena para a Libertadores, e se a gente considerar as variáveis que acontecem e fazem do futebol o esporte tão apaixonante que ela se anula num minuto. A Jéssica quer falar alguma coisa ali. Amiga, são 14 times brasileiros que já enfrentaram a LDU em Quito. 30 jogos e só 7 vitórias brasileiras, tá? Flamengo, Santos, Grêmio, Sport, Corinthians e Cruzeiro já venceram lá. O Grêmio venceu 2 vezes, em 16 e 21. O Botafogo, como representante brasileiro, nunca venceu. Tem uma derrota na Libertadores de 24 e um empate na Sul-Americana de 23. Na Libertadores desse ano, LDU e Flamengo ficaram no 0-0 em Quito. É muito, muito difícil jogar lá. Então, essa vantagem confere um conforto? Não. Acho que não. Especialmente porque a gente está falando, eu acho que é uma equipe de nível superior ao Universitário, que era a nossa comparação inicial, e ainda tem a altitude a seu favor. Não acho uma... Embora o Universitário seja de nível superior, como estamos dizendo aqui... Para mim, a LDU tem um time melhor e a gente está falando de um campeão também da competição, né? Sim. A gente não está falando de uma equipe equatoriana qualquer, não. Eu acho que a gente está diminuindo a boa vantagem que o Botafogo vai levar. Não, mas eu acho que é uma vantagem. Entendeu? Só acho que não é uma vantagem confortável. Eu acho que é entende? boa. Você acha que é confortável? Eu acho que é boa. O Botafogo é uma equipe experiente, Mário. Eu acho que é boa também. Sabe por quê? Também. Porque assim... Mas tem que saber levar esse jogo sim, de lá, né? Mas aí que tá, o saber levar o jogo. O que seria saber levar o jogo? Porque assim, eu tenho certeza que o Botafogo não vai sentar nessa vantagem no jogo de volta. Eu também acho que não. Ele não vai entrar falando assim, a gente tem um gol na frente, então a gente pode ficar aqui se defendendo. O Botafogo não vai fazer isso, porque já não é a característica desse time. Dito isso, quem vai ter que se expor um pouquinho mais é a LDU. E quem sabe da transição? Exatamente, entra naquilo que o Botafogo faz um encaixe bom pro Botafogo. Que é o que o Botafogo quer, essa transição em velocidade. O Botafogo precisa de campo para jogar. O Botafogo precisa que o adversário ataque ele e fique desorganizado. Então, esse 1-0 para o Botafogo é uma baita vantagem jogando lá contra a LDU numa altitude. Por que eu falo numa altitude? Aí vai entrar a questão que eu quero abordar. O banco do Botafogo pode ser o diferencial para esse jogo na altitude. Porque a altitude... As possibilidades exatamente que o Botafogo tem no banco de reserva. O Alan, se não for titular, o próprio Martins, que entrou no segundo tempo. Então, Fernandes. O Fernandes, o Tuco, né? Tuco Correia. Então, assim, muda, além da característica, né? Que a gente está falando de característica, vai dar uma energia diferente
para um time que vai precisar correr, no mínimo, mais que o time da LDU. Então, isso é muito. No mínimo, mais do que quem já está acostumado com a altitude, é muito. Só que tá aí. Se continuar com esse time titular e fazer um jogo, vamos dizer, supor, que termina o primeiro tempo 0-0. Segundo tempo, a LDU vai ter que sair. 0-0 vai ser desclassificada. Eu acho que é um jogo bem traiçoeiro. É Eu uma acho. vantagem, tá? Eu acho, exatamente. É uma boa vantagem, sim. Sim. Tá? É uma boa vantagem. Perfeito. Só que esses jogos na altitude, às vezes, se Palpitômetro. desenham... 80-20 pro Botafogo. Botafogo no tudo? favoritômetro, é mesmo? Favorito. Eu sou conservador. Tu é conservador, né? 70? Eu acho que 65. são jogos sempre complicados. 65. Eu acho muito complicado, incluindo a Eu ia com altitude. 60. Assim, se fosse um 60, técnico já 60, habituado 60. a esse tipo de jogo, não estou desmerecendo o David aqui, mas ele vai ter acostumado tempo. com essa altitude, com essa... Mas ele chama o São pai muitas dele. coisas, mas- muitas Ele coisas. chama o pai dele. E O pai outra, dele não resolve jogando- não, o pai dele tá jogando na preocupado com outras altitude, coisas. Jogando na pai dele altitude, tava lá. esse jogo de transição ele é interessante, mas a bola tem que estar no pé. Se você se joga na frente a bola, já Gente, corre mais do que o calma. normal, já exige muito Calma, fisicamente. a altitude de Quito não é tão prejudicial. Sim, não é tão absurda. Calma, não é tão Tem pior. absurda. Mas acho que Tem são pior. A jogos, gente não tá falando de La Paz, É, pelo tá, amor de são jogos Deus. que podem ser complicados, podem se A bola complicar. corre, assim, eu acho que não tem tanto impacto como, obviamente, jogar na Paz a 4 mil metros lá. Físico, assim, é mais a velocidade da bola, o tempo do Mas jogo. quem tá em si. acostumado com Mas o sintético eu ia também falar sai agora. um pouquinho na Já frente. tem um pouquinho na Fala frente. dele agora. Aí, a vantagem aí, ó. Fala dele. Ó. Vamos ver o Botafogo do David fora de casa? Não temos exemplo de altitude, mas temos resultados desse Botafogo do David jogando como visitante. Aliás, em casa do lado esquerdo, como visitante do lado direito. 0-0 com Vitória, 1-1 com Corinthians, 2-0 com o Bragantino, perdeu para o Cruzeiro por 2-0 e ontem venceu a LDU pela Libertadores. Como visitante, venceu o Vasco. Aliás, não sei se falamos sobre isso aqui hoje, acho que não, né? Primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Vasco vai ser em São Januário. Como visitante, bateu o Esse Vasco. jogo foi em 2-0. Brasília, né? Esse foi no Mané Garrincha, né? 1-0 contra o Sport, também como visitante, 1-0 Bragantino e 5-0 contra o Fortaleza. Quer dizer, um retrospecto bom como visitante. É verdade que contra adversários, é um clássico contra o Vasco, mas que hoje vive uma realidade diferente, basta a gente olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Sport, então, nem se fala. Bragantino, a gente poderia ter tido um jogo um pouco mais equilibrado, mas o Botafogo também sairia na frente. E contra o Fortaleza, então, foi exatamente o retrato da classificação, né? Chama atenção o quão forte defensivamente essa equipe é. São 9 jogos e apenas 3 gols sofridos. Né? É uma defesa muito assumiu. E boa. com uma defesa mudando toda hora, né? Porque Sim. hora é o David Ricardo, hora é o Caio que saiu. Exatamente, Não né? é um contexto Esse de passe é hora absurdo, com, né? Esse passe é de Passe videogame. é Danilo, absurdo. É o triângulo. É o triângulo. Defensivamente, né? O Botafogo muito bem treinado, muito firme, né? O Vitinho ontem jogou defensivamente muito bem. Barbosa, nem se fala, joga bem quase sempre. Monstruoso. Monstruoso, exatamente. Monstruoso. E esse sabe jogar Libertadores. É. Esse sabe. Nasceu pra isso. Vitinho, pra mim, Esses inclusive, melhor. pilares Tá? são muito importantes em um jogo contra a LDU. Esse é o tipo de jogador que Alex sabe Telles é como o jogo se importante. desenha, sabe como provocar e quando não provocar, quando acelerar o passe, quando não acelerar, qual o ritmo adotar para organizar a equipe. Esses jogadores, eles Do organizam meio a pra equipe. frente né? todos. Eles Acho que só o orientam. Arthur talvez que não, né? O Arthur Cabral. Eu acho Não o quê? que não Que tem jogado. não conhece muito a Libertadores. Aí, então agora eu não posso. Porque o Arthur já jogou. Sim. O Montoro nem precisa falar, né? Argentino. E o Savarino também já jogou vários. Claro. Tanto é que Campeão. jogou ano passado, campeão. Então acho que do meio pra frente, acho que todo mundo já sabe ali. Fora o Marlon, né? Que é um mestre, né? Então, mas ontem vocês não botaram aí nos destaques, acho que o Ramon citou, pra mim o melhor, o Vitinho. Jogou muito bem, Não defensivamente, foi? muito bem. Defensiva, até porque Salvou o John. é engraçado. Exatamente. O David Mais um falou goleiro do sobre Botafogo. isso. Ele falou que a pressão que a LDU fez surpreendeu ele. E ele até falou, eu não tive muito tempo para estudar, mas me surpreendi com a pressão. E acho que segurar ele essa achou- pressão passou muito pelo Vitinho. É que ele achou que a LDU viria só pra se defender, né? E não foi o que aconteceu. Gente, vocês Mas eu tinham também essa imaginei. certeza? Eu não imaginei isso. Mari, são 2 jogos. É que Você vocês estão falando decide na como se fosse altitude qualquer em casa. equatoriano. É campeão também Qual a de ideia? Libertadores. Vamos supor, eu sou o técnico da LDU. Conheço o Botafogo. Campeão no Maracanã. Conheço o Botafogo. Eu decido em casa com a altitude a meu favor. Eu vou lá para não Contra perder. o ex-campeão.
contra o ex-campeão, o atual campeão nacional. Eu não vou lá para atacar esse time, sabendo que o gramado é diferente, que eu não estou acostumado. Esse time o adversário é melhor. É melhor e é muito bom em transição. Eu não vou me expor dessa maneira. Vai jogar por uma bola. De verdade a postura dela de ontem. Muito, me surpreendeu de verdade. Talvez tenham atacado mais do que o esperado, beleza. Mas eu não imaginava que fossem vir para ficar se defendendo. Sério? Eu imaginei. Não. Eu Pra imaginava não jogar? e o gol no início da partida mudou essa perspectiva. Eu acho que por terem tomado gol tão Pode rápido, ser também. vamos Talvez sair, ele seja vamos atacar. questionada por causa do jogo, porque o jogo já começa 1-0. 1-0. Porque em 13 segundos e pouco, né? O jogo começou 1-0. Quem tá fazendo um mosaico lá, acho que nem viu o gol. Não deu tempo de baixar. O papelzinho ficou na frente. Antes tivesse filmado. Mentira, faz isso não. Tem que olhar. Tem que ficar ali vendo, né? Tem que ficar. Mas enfim, o David falou que ficou surpreso também com a postura da LDU. Talvez eu não tinha considerado isso, né? Talvez ele não tenha pensado sob o ponto de vista dele. Já largamos com 1-0, né? O jogo E o começou Thiago também, né? O treinador já sabe como. Se você deixar o Botafogo no conforto dele, esquece. Ele falou, eu tenho que tirar esse conforto. Ele encorajou demais essa equipe. Gente, a gente vai sofrer. Tem que saber sofrer. Essa fala que é muito dita no futebol, né? De saber que ele é horrorosa. Sofreu, mas é horrorosa. Sofreu, ele deu. Que sabe. É você reconhecer que o seu adversário é melhor e tentar minimizar os danos. Não dar espaço para o Savarino pensar, não dar espaço para o Arthur conduzir, o Montoro conduzir, o Marlon levantar a cabeça e colocar a bola onde quiser. Isso é você saber sofrer, na minha opinião. Né? Não ficar só lá atrás se defendendo. Você tirar os pontos fortes da equipe adversária e tentar dominar ali da sua acho maneira. Que a Libertadores tem muito disso, assim, você está preparado mentalmente para um jogo difícil. Para as dificuldades que o jogo pode trazer. Ou não, às vezes o jogo pode até se desenhar de uma forma fácil, mas você tem que estar preparado para a dificuldade que vai ter. E aí essa fala do David me preocupa um pouquinho. Por que ele não estava preparado para um jogo que poderia se complicar? Primeiro que ele falou que ele não teve tempo de estudar. Não teve tempo. Não estudou como gostaria. Exatamente. Né? E pelo que a gente conhece, desculpa te cortar, pelo que a gente conhece, a característica, a maior virtude, vamos dizer assim, é claro que ele tem outras, mas a maior virtude do David é que ele estuda muito. Isso que é absurdo que ele gosta de... Mas quando ele ainda não treinava também, né? Exatamente. Agora ele tem que não tem outra... tempo também para muita coisa, né? Tu não tem tempo para muita coisa para estudar tanto assim o adversário. Eu achei essa entrevista bem legal. Mas ele foi sincero. Eu achei que ele reconheceu o adversário. É isso. Eu acho que é isso. Não sei como é que tá a repercussão em rede social sobre essa fala do David. Mas assim, cara, ele fala de uma forma que ele reconhece, tipo assim... Gente, a gente tá falando como se o Botafogo tivesse perdido. Né? Exatamente. Assim, ele reconhece. Nós ganhamos, porém eu não me preparei, não estudei como eu deveria. Cara, bom essa sinceridade. Ele, inclusive, as entrevistas do David têm sido, na minha opinião, espetaculares. O português, a clareza, como ele fala. Cara, eu achei isso espetacular, muito sincero. Eu acho que isso aí... E levar em consideração que o adversário também estuda, né? O Aliu também estudou o Botafogo, com também certeza. Veio com uma estratégia. É difícil, o futebol não é feito de um treinador só, que ele tem que ler tudo Não, ele estuda o Botafogo, é treinado por um brasileiro que conhece o Botafogo, o time conhece o futebol brasileiro. Conhece o futebol brasileiro, tem tudo isso. Ontem foi tema já, né, depois do jogo. E aí, vai poupar ou não vai? O próximo adversário é o Palmeiras e as duas equipes estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, primeiro, vamos ver, a gente tem os dois treinadores falando. Vamos ouvir primeiro o David, porque as dúvidas já começam no gol, né? Hoje ele tem 3 goleiros. Acho que muito porque a saída do John era dada como certa, e daí teve a volta do que não foi, mas aí o Neto já estava acertado, e agora o que faz? Vamos ouvir. Vou aproveitar dos dois, porque tenho goleiros muito bons. Agora a situação que aconteceu com o John é que o John vai ficar, contente de ficar, a gente contenta que ele vai ficar. É Neto, que é um goleiro de experiência, que vai ter a sua oportunidade, que vai competir por um posto também. Como o Leo, porque também Leo Link demonstrou que posso confiar nele, então eu vou ter um trabalho difícil, mas é meu trabalho. Acho que não vou dedicar uma competição para um goleiro e outra para outro. Eu saí com uma sensação muito boa do jogo, né? Eu acho que o fato de tomar um gol muito cedo acaba atrapalhando qualquer planejamento, qualquer estratégia, mas eu fico com a reação do time, que no final das contas, mesmo com o gol em contra tão cedo, mostrou personalidade para reagir, mostrou que podia propor o jogo aqui dentro, tentou gerar situações de gol, colocar o Botafogo em dificuldades. E creio que no final das contas, claro que o futebol não tem isso de justiça e injustiça, né? A gente perdeu o jogo, mas poderia ser muito bem um jogo de empate se não fosse o primeiro gol, e a gente agora tem muita confiança que com o apoio da nossa torcida lá em Quito a gente possa reverter esse resultado.
É porque aconteceu isso aí mesmo, né? A LDU foi pra cima e conseguiu alguma coisa. Não saiu do zero, né? Mas conseguiu mostrar a força contra o Botafogo. Ele falou a verdade. O gol aconteceu, faz de conta que o gol não tivesse acontecido, o jogo foi isso. Uma LDU presente, uma LDU tirando o conforto do Botafogo, mesmo já com 1-0 com 13 segundos. Foi uma LDU que tirou o Botafogo do prumo. Mentalmente atrapalhou os planos do Botafogo, mas não atrapalhou de qualquer forma, não. Jogou, competiu, foi presente na área do Botafogo. Cara, eu assim, particularmente, eu não tinha visto ainda um jogo tão bom em termos de estratégia da LDU, para mim. Ontem foi, assim, absurdo o que eles entenderam do time do Botafogo. E isso, para mim, vale pro próximo jogo. Mesmo o Botafogo tendo essa vantagem, que eu falei que eu acho que é enorme, mas o Botafogo já entendeu que se fizer o que fez no jogo de ontem, vai correr risco. Mas o Botafogo pode fazer muito mais do que fez no jogo de ontem. Por isso que eu acho que o Botafogo é favoritíssimo. Mário, eu acho que assim, o Botafogo ele tem que estar, quando a gente fala de preparação, de estar preparado mentalmente para sofrer essas coisas todas, o Botafogo é a equipe a ser batida. É o atual campeão, que ganhou uma Libertadores jogando futebol extremamente agressivo, com muita capacidade, e isso impressionou todo mundo, todos os adversários, e essa marca ficou no Botafogo, ainda que trocando treinador, trocando algumas peças. Esse DNA do Botafogo, ele continua, ainda que tenha mudado talvez alguns mecanismos de ataque ali, mas a forma agressiva do Botafogo jogar, ela permanece. Um time ofensivo, que busca o gol, que gosta de jogar dessa maneira, que conecta rápido o ataque. Então, é a equipe que vai ser estudada pelos adversários, é a equipe que vai ser mais estudada. Ele está num patamar assim. Esse é o peso de ser o atual campeão da Libertadores. E isso ele tem que saber. Que os adversários vão vir para destruir o jogo dele, que vão vir para deixar desconfortável, que vão vir mais preparados do que o próprio Botafogo. Porque o Botafogo está focando em outras competições, tem outros jogos, e conhece seus adversários já de ter vindo de ser o atual campeão da Libertadores. Agora, quem vai enfrentar o Botafogo, provavelmente outro time já, muito tempo antes, já está pensando no Botafogo, como parar, estudando como neutralizar a forma do Botafogo jogar. Então, é uma adversidade ainda mais que o Botafogo vai ter esse ano. Então, isso o David tem que ter em mente também, né? Que é um time que que todo mundo vai querer parar. Ontem o Ancelotti estava no Newton Santos, né? Na quarta-feira ele já tinha comparecido ao Maracanã, já tinha ido ver Flamengo e Internacional com a mesma equipe, o Juan ia acompanhando ele, com a mesma equipe, Rodrigo Caetano, Tafarel, e ontem ele esteve no Newton Santos vendo a estreia do David, treinador do Botafogo na Libertadores e filho também dele, né? Então, foi o Ancelotti ver tudo. O Rodrigo Caetano está ali do lado. É a mesma equipe que teve no Maracanã, né, na quarta-feira. Quem impressionou melhor, hein? Considerando que ele foi ver jogadores brasileiros. Quem deixou uma impressão melhor? Você acha que ele foi ver mesmo ou você acha que ele foi... Foi. Acho que foi. Você acha que não? Atual campeão da competição. Tem muita coisa boa para tirar dali. Eu vou te falar um nome que eu acho que já está pedindo passagem, já tinha que ter entrado na convocação. Alex Telles. Eu pensei nisso agora também. Pensou nele também? Então, eu acho que pelo contexto histórico, certamente o Ancelotti conhece ele. E gostou? Da Europa. Ele gostou do que viu? É um jogador muito regular, né? Na minha opinião, o Alex Telles é muito regular, né? O Vitinho fez uma boa partida. O John pode ser um jogador que pode estar no radar dele. Pode ser, é verdade. Deixou uma impressão boa. Quem foi visto ontem pessoalmente... Cara, o John, ele teve duas falhas ali, que não é de John. Não é comum. Uma defesa absurda, né? Sim. No voleio, Uma que o Vitinho salva ele. Eu não condiciono isso a negociação ter dado errado do John. Para mim foi falha do jogo, que acontece. Acontece. Poderia acontecer se fosse o Neto, poderia acontecer se fosse o Léo Link. Eu não condiciono isso até. Discordo de quem fala que o John voltou sem clima para estar no Botafogo. Para mim isso é até covardia. Exagerado também. Para mim isso é até covardia com o jogador, isso acontece. Era um negócio que era bom para o Botafogo, era bom para o atleta, e os dois queriam. Deu errado, ele voltou. Vida que segue. Falha normal. Mas o John pode ser um jogador que esteja no radar, né? Quem eu imagino ali. Talvez o Danilo daqui a pouco, se ele continuar. Danilo, eu acho que o treinador da seleção brasileira tem que estar olhando todos os jogadores jovens que começam a aparecer e se destacar. Faz parte do papel dele. Botafogo, hein? Com o David. São 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e só uma derrota, aquela para o Cruzeiro no Brasileirão. O aproveitamento é de 71%. Ontem, a primeira vitória no Newton Santos. É um time, esse Liga de Quito, que surpreendeu, porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, mas eles surpreenderam. Então, fico contente com a vitória, temos que analisar bem o jogo e jogar bem o jogo de volta. Eles
eles aproveitaram dos espaços que tiveram muito bem. Acho que o primeiro passo foi muito importante da gente, que era sair com triunfo daqui. Claro que a gente queria ampliar mais. Claro, a gente queria fazer o gol já muito rápido, mas não esperava que fosse tão rápido desse jeito. Mas o time do LDU se comportou muito bem após o gol, né? Vinha sentindo desde o jogo do Bragantino. Senti um pouco no jogo do Bragantino, mas deu para continuar. Mas hoje o jogo estava muito de transição, então voltei a sentir. E no final já estava uma dor mais insuportável. E para não prejudicar a equipe, eu preferi sair. A empolgação, o gol marcado no início, depois das contusões, então o botafoguense avaliando tudo isso, hein? Roberta Barroso está de volta conosco. O Botafogo é um clube que sim, está vivo nas 3 competições, mas tem seu elenco aí para administrar, hein, Roberta? Verdade, Bruno, e muitas movimentações. Toda hora sai e entra um jogador. Agora há pouco a gente trouxe também a informação do Cris Ramos, que foi anunciado nessa parte da manhã pelo Botafogo. O atacante, 28 anos, assinou o contrato até o fim de junho de 2026. O Botafogo agora também de olho em zagueiros, né? O clube está procurando um jogador nessa posição, não é de hoje, já há bastante tempo procurando esse jogador. O Alex Vinícius, que joga no Atlético Goianiense, sempre foi a prioridade do Botafogo. Eu conversei com algumas fontes em relação a esse atleta e eu ouvi que está bem difícil a negociação continua, mas está sendo bem difícil, só que o Botafogo ainda não desistiu e está mapeando também outros zagueiros. Ontem conseguiu essa vitória por 1-0, um placar magro. A torcida ficou na expectativa que seria um placar mais elástico, até pelo gol logo no comecinho, 14 segundos, o Arthur balançou as redes, mas depois a LDU cresceu, veio toda aquela pressão e o próprio David, que conversou agora há pouco também, falando aí aqui no Sport Center, que surpreendeu, ele não esperava toda essa pressão da LDU e agora tem um jogo na altitude de Quito na próxima semana. Bruno. Pois é, e agora precisando virar, então, esse resultado. Continue com a gente, tá, Roberta? A gente vai mostrar agora os números do Arthur contra a LDU. Então, 1 gol, 2 finalizações. Bom, com 14 segundos, né? Finalização no alvo foi essa, 4 ações na área do rival. Os dribles tentados e as interceptações. Parecia que ia dar tudo certo, não que tenha dado errado, né? Mas acho que não foi como a gente imaginava depois daquele início todo, né, Jailson? O que aconteceu? O Botafogo pecou muito nos passes para mim ontem. Em alguns momentos a LDU dava espaço para a transição e o Danilo, que foi o cara que foi contratado para isso, eu acho que ele ainda está... Não sei, eu acho que ele está um pouco desacostumado com o sintético. Tento ver dessa forma, porque ontem ele errou alguns passes que ele geralmente não erra. Ele não erra esse tipo de passe. Eu digo aquele passe sabe aquele primeiro passe pro contra-ataque? Quando o time recupera a bola e a bola geralmente estava caindo no pé dele. É aquele primeiro passe da triangulação que vai chegar no companheiro melhor posicionado, geralmente na ponta, né? Ora o Montoro pelo lado esquerdo, ora o Arthur pelo lado direito. Mas justamente esse passe, o meio-campo do Botafogo não estava conseguindo executar. Ele, nem o Marlon, enfim, eles estavam errando bastante esse passe. E aí a LDU começou a ter um pouco mais de controle do jogo. Controle da posse da bola, o Botafogo teve um pouco mais de dificuldade para chegar um pouco mais à frente, principalmente no segundo tempo. Ainda acho também que está rolando, ainda está tendo uma outra dificuldade, que é a questão do Arthur Cabral ser um jogador menos móvel que o Igor Jesus, a gente já falou isso daqui também, mas ainda acho que ainda está rolando esse tipo de adaptação também. E aí também destacar, para mim, o grande jogo do Vitinho, né? Falei ali na primeira hora, mas o Vitinho foi peça fundamental nessa manutenção do resultado de 1-0, que abriu logo ali aos 14 segundos. Mas se não fosse o Vitinho, a gente poderia estar falando aqui de um empate, talvez, pelo menos, da LDU. Eu tô pegando aqui é curioso, né, isso que você falou, talvez, adaptação ao gramado. Porque nas outras 2 partidas ele foi bem, né? Foi muito elogiado. Foi contra o Red Bull, foram fora, contra o Red Bull e contra o Fortaleza. Exato. Então talvez seja essa questão. Jogou no Palmeiras, né, no sintético, mas estava lá no Nottingham Forest. Então... e tem o ritmo também, né? Aos poucos o cara vai pegando o ritmo de jogo. É porque foram, na minha concepção, né, óbvio, sabendo da qualidade do Danilo, passes que ele não erra. Não, até porque a característica dele é essa. Exato. Até a assistência que ele deu pro Savarino, né? Deixa muito claro pra gente que ele é muito bom tecnicamente. E ali, ontem eu tava observando isso, ele errando os passes que geralmente ele não erra mesmo. Mas tem
tem mais uma coisa, Jailson, que me chamou a atenção. Você citou o Danilo e, de fato, o Danilo não estava conseguindo conectar esse primeiro passo para puxar o contra-ataque, mas 2 jogadores têm chamado a atenção para mim a queda de desempenho. Marlon Freitas e Savarino, porque são 2 remanescentes da base do ano passado. O time do Botafogo do meio para frente é desfigurado e os 2 sobram como referência, como uma memória do que o time fez no ano passado e baixaram muito. Não tem sido nem sombra dos jogadores que foram no ano passado no recorte recente, né? São jogadores... Marlon Freitas, por exemplo, antes, quando o jogo estava mais apertado, ele conseguia desafogar com um lançamento sempre preciso, né? Aquele teleguiado, e esse lançamento não está encaixando. Savarino, às vezes, sumido do jogo. A gente não vê o Savarino centralizado e, quando aparece, não consegue dar um passe decisivo. O Montoro tem sido até mais ativo, mais voluntarioso do que ele. Então, essa baixa desses jogadores, naturalmente, ajuda, né, a explicar a dificuldade que o Botafogo teve. E do lado do David Ancelotti, ele disse que foi surpreendido pela postura da LDU. A LDU, faz muito tempo que a gente vê jogar aqui no Brasil, é um time que, quando vem de visitante... é corajoso. É um time que sai, que espeta, tenta ter a bola. Não é que nem o time boliviano da altitude que vem aqui para se defender. É um time que tem jogo, que aproveita os jogadores de velocidade. Brian Ramírez, por exemplo, como saída, escape pelo lado esquerdo. E com o Thiago Nunes, desde que o Thiago Nunes chegou, essa é a identidade do time. Pressionar alto muitas vezes, aproveitar o físico dos jogadores. Então o Botafogo melhora no final do segundo tempo, quando o David faz mexidas para deixar o time mais robusto fisicamente, né? O Nathan Fernandes entrando, o Joaquim Correia, mas acho que houve essa falta de leitura também, de observar o que a LDU vem fazendo e saber que não seria um time a jogar retrancado, porque ele fala que foi surpreendido, né? Então, pela maneira como o time tem jogado no Equatoriano, recentemente contra Alcas, Muxuque Runa, Barcelona de Guayaquil, pode pegar as estatísticas. Essa é a LDU e que pressiona e tenta ter posse de bola, um time que não se acanha jogando fora de casa. Não, mas assim, a Roberta vai me ajudar. Do time do ano passado, você tem o Marlon, o Thales... Vitinho estava no Savarino e o Alex Telles. John, Barbosa... Então, acho que 4 ou 5, vai, contando o Barbosa... E lá na frente, se vocês for... Né, Roberta? Porque eu quero chegar Isso, lá na frente, se vocês forem ver, né? Fala, desculpa, Roberta. Sobre essa questão de entrosamento, né, Bruno? Porque tem muitas saídas, por exemplo, até se a gente for ver, no início do ano ainda tinha Igor Jesus, né, Jair, e esses jogadores já saíram. E ali na frente também, vocês estavam falando do Savarino, mudou totalmente ali à frente o ataque do Botafogo. Hoje é Savarino, Arthur Cabral, Arthur e Montoro. Então, realmente, essas mexidas, essas saídas, né, e chegadas, ainda falta um pouquinho esse entrosamento. Vocês falaram também do Danilo e do Marlon Freitas. Os 2 jogaram juntos como titulares ali pela primeira vez, porque o Danilo jogou naquela partida contra o Bragantino, no primeiro jogo da Copa do Brasil, quando o Marlon teve aquele choque de cabeça. Aí o Marlon fica fora dos últimos jogos e dessa vez jogando juntos. Então tem essa questão das peças ainda irem se encaixando, né? E o Danilo também, por falta de ritmo. Então é um pouquinho de tudo. As peças, o time do ano passado, que a gente também vai sempre comparar, não tem jeito, né? E depois, daqui a pouco, Bruno, acho legal a gente falar também dessa disputa entre os goleiros, o John e o Neto, porque o David ontem, conversando com a gente, disse que não vai colocar um goleiro que não vai fazer aquele rodízio, sabe? Colocar um goleiro na Copa Libertadores, o outro na Copa do Brasil. Isso ele não vai fazer, Bruno. Então, mas nesse ponto do Marlon e do Danilo, era isso que você ia falar, Jéssica? Eu ia pegar... Porque eu ouvi isso assim, poxa, não deu certo. Não é que não deu certo, foi a primeira vez. Foi o que eu ia falar do Breler, que eu respeito, óbvio, mas eu discordava. Justamente da questão da queda do Marlon Freitas e do Savarino. Eu vou explicar por quê. Porque, pra mim, o Savarino, com o crescimento do Montoro pelo lado esquerdo, eu acho até que o Savarino subiu. O Savarino não vinha jogando tão bem assim. Tanto que no Mundial de Clubes a gente até falava do Savarino ali um pouco mais perdido, né? E foi um cara que mudou de posicionamento desde então, justamente por conta das saídas. Ele foi ponta esquerda, ele foi volante, ele foi meia, ele foi ponta direita. Eu acho que desde que estabeleceu Montoro pelo lado esquerdo,
Arthur pelo lado direito e agora o Arthur Cabral como centroavante, o Savarino tá jogando melhor. Ontem, de fato, ele não fez uma boa partida, mas eu acho que o Savarino tá jogando melhor depois de que se estabeleceu esse sistema de jogo. E o Danilo, quer dizer, e o Marlon Freitas, eu ia falar justamente isso também, que o Marlon Freitas e o Danilo, o Marlon Freitas está tendo que mudar de função toda hora, se a gente for parar para ver. Porque o Marlon Freitas com o Gregory, que era o primeiro volante, o cão de guarda, o Marlon Freitas era aquele cara que saía um pouco mais pro jogo. Era o segundo volante, era o cara que dava essa diagonal que você falou, lançamento de um lado, lançamento pro outro. Muito bem. E aí com o Newton, ele já joga de uma outra forma. Ele também chega um pouco mais, mas já tem que ficar um pouco mais preso, que o Newton chega um pouco mais à frente. E aí agora ele tá jogando com o Danilo, então já é outra situação. Ele fica um pouco mais e o Danilo sai um pouco mais pro jogo. Então eu acho que assim, eu não concordei por isso, porque o Marlon Freitas e o Danilo estão se conhecendo agora, então assim, ele pode não ter feito um jogo bom porque mudou a função novamente do cara. Hora segundo volante, hora primeiro volante, entendeu? E é muita mudança. Exato. Sim, é muita mudança. A Roberta citou bem o Jair. O Jair chegou no começo do ano. E já foi. Então, quer dizer, você tá... Né, o Caio, que entrou no lugar dele como zagueiro pelo lado direito, que tava bem, se machucou também. Então, e aí você tem o terceiro time praticamente na metade da temporada. E até que diante desse caos todo, é o Botafogo que está em vantagem na Libertadores, é o Botafogo que está nas quartas da Copa do Brasil, e é um Botafogo que ainda tem chance matemática no Brasileiro, porque o Atlético e o Fluminense estão no Brasileirão, porque todos estão, mas eles não têm a chance de título como o Botafogo está atrás, mas ainda tem. Claro, e isso pesa totalmente, impacta no desempenho individual, e aí tô com o Jailson, quando você tem muita mudança, naturalmente vai ter mais dificuldade para se adaptar, naturalmente alguns jogadores vão baixar de rendimento, mas não é nada também para se falar, nossa, o cara tá em má fase, ou o cara tá de sacanagem. Não é isso, é um contexto da equipe, até pelo trabalho do David ser incipiente, em que as coisas demoram um pouco mais a se encaixar, mas no jogo de ontem eu vejo que o grande problema foi não contar com essa postura da LDU desde o início. Acho que isso, com o gol, o Botafogo, na hora que a LDU passou a jogar, os caras... Peraí, a gente faz o gol, acha que vai jogar e ali, quem sabe, abrir 2, 3, tá o time adversário pressionando, o tempo inteiro rondando a área. Para mim foi mais uma questão de abordagem de jogo do David, fez o de gol entender e deu mais o adversário. Pois é, e no segundo tempo ali, já da metade final para lá, o Botafogo tenta se acertar com as mexidas. Ô, Roberta, obrigado, viu? Já vou agradecer aí a sua participação. E só pra gente concluir, eu queria que você atualizasse então o atacante que tá chegando e a situação dos zagueiros, porque é só o Barbosa então em condição de jogo? É isso, só o Barbosa. O Caio Pantaleão se machucou, nem foi inscrito para essa fase das oitavas de final da Libertadores. Ontem no jogo, David Ricardo sentiu a posterior da coxa direita e inclusive ele conversou com a gente na zona mista. Ele disse que já vinha sentindo, mas foi forçando e que dessa vez não teve jeito. Ele saiu, vai passar por exames, mas na própria zona mista falou que provavelmente vai ficar fora desse jogo contra o Palmeiras e vai tentar se recuperar para a partida da próxima semana pela Libertadores. E aí o Marçal vem sendo improvisado ali na zaga. E pra gente fechar, você falou sobre o atacante que acabou de chegar, Cris Ramos, 28 anos, foi contratado pelo Botafogo, assinou o contrato até o fim de junho de 2026. Um jogador também que vem do Cádiz por empréstimo e ele que tem 1,90 de altura, vai ser importante então para as bolas aéreas. Bruno. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.